Olá, muito obrigado por você estar por aqui. Estamos na Pocket TV, www.pockettv.com.br. A sua TV de bolso, como digo sempre, você pode ver agora no seu Android, no seu iPhone, no iPad, enfim, no seu notebook, onde você quiser. Tendo um link de internet, você assiste quando, onde e como quiser a Pocket TV. Meu convidado de hoje é um amigo de longa data. Eu o conheço aproximadamente, eu quero crer, uns 10 a 15 anos. É um psicólogo muito respeitado, né, com todo o respeito a toda a classe aqui, parabenizando a ele, quero parabenizar toda a classe dos psicólogos do Brasil como um todo, né? Agora, por que o programa de hoje? O programa de hoje traz à tônica um dos assuntos que mais tem afetado a população mundial como um todo, o estresse do dia a dia. A loucura desenfreada ou a corrida desenfreada para, eu diria hoje, nem alcançar objetivos, mas apenas manter o que já se tem. E muitas vezes isso tem levado várias pessoas até os consultórios de psicologia com uma queixa gravíssima, a tentativa de suicídio. O que está acontecendo? Como tratar com esse tipo de situação? O que fazer? E o que está batendo? Eu não vou falar em outros consultórios, mas eu digo assim, o que está batendo nas portas daqueles que ajudam a entender através da psicologia a mente, o pensamento, o raciocínio e o comportamento de nós seres humanos. Com a palavra, e hoje muito me alegre com sua presença, Dr. Leonardo Romão Júnior, psicólogo, e já vem há 40 anos tratando, inclusive, de casos bastante complexos. E ele tem várias facetas. Tem a faceta dele profissional, estudo da mente humana, e tem uma faceta dele que eu tenho um respeito muito grande, que é sempre a pesquisa do limiar entre ciência e espiritualidade, que é uma coisa muito importante também. Mas hoje vamos tratar da faceta da ciência. Leonardo Romão Júnior, bom amigo, muito obrigado. É um prazer tê-lo conosco agora na Web TV. Tudo bem? Igualmente, Fernando, é muito bom. É uma experiência nova contigo aqui e fico muito contente com isso. 40 anos de psicologia, Leonardo? 40 anos de psicologia. Uma estrada, né? É uma estrada, sim. É um caminho, vamos dizer assim, eu digo tortuoso no bom sentido, porque na minha visão de leigo, o psicólogo é aquele justamente que acaba absorvendo meio que de uma certa forma toda a carga do seu paciente quando ele tem diversos problemas de autoconhecimento, problemas pessoais. Então, assim, é um caminho brilhante, porém tortuoso no bom sentido, de se prestar bons trabalhos aos seus pacientes. É um caminho de muita pesquisa, isso não tem dúvida. Isso, né? eu sei que você não para, né? sei que você não para. Leonardo, o nosso programa de hoje, ele vai falar sobre uma tônica muito importante que está mais em alta do que nunca, que são os casos ilimitados e muitas vezes inexplicáveis de estresse ao extremo, né? De inconformidade com a situação, até de pessoas, como nós temos dito e temos visto nos jornais, nos telejornais, de pessoas que têm procurado suicídio e que não têm conseguido encontrar o seu eixo, né? Leonardo, o que é o estresse e como identificar uma pessoa que sofre e que está sofrendo de estresse? Acho que é para a gente começar essa conversa. Bom, a palavra em português significa fadiga, né? Já foi, é claro, assimilada no nosso vocabulário cotidiano, já está aportuguesada. Essa fadiga, né, ela se manifesta fisicamente e se manifesta também emocionalmente, mentalmente. Digamos assim, toda vez que nós temos algum tipo de medo, nós tendemos para uma atitude de agressão ou fuga. E essa é a reação, digamos assim, diante da fadiga, quando a gente sente que está perdendo o controle das coisas, né?
quando a gente se sente ameaçado em termos de saúde, em termos da nossa privacidade, dos nossos bens, da família, né? A gente ou ataca ou faz alguma coisa ou a gente foge, né? Então, essa é a reação comum em determinado nível. E a pergunta que vem a seguir. Estes dois tipos de reação que você aqui colocou, ou a agressão ou a tentativa de fuga, é o caminho correto ou o que a psicologia, no caso, ela indica para esses momentos de dificuldade? A psicologia, digamos assim, ela procura acompanhar aquelas coisas que estão, digamos, mais em voga, né, nos tempos atuais. Mas eu diria assim, a questão não é você optar por um ou por outro, né, porque se fosse isso, as pessoas não perderiam o controle de si mesmas, né? Então a gente vê às vezes situações, como você bem citou, pessoas pensando em suicídio, mas a gente também vê muito descontrole, né? Esses descontroles, por exemplo, no trânsito, os descontroles da polícia, às vezes excessivamente agressiva. Então a gente vê um descontrole de forma geral, né, na humanidade. Esse descontrole acontece em diversos níveis, né? Ou seja, desde o nível do cidadão comum até as autoridades, né? Então, o que nós estamos vendo? Existe uma situação de estresse? Sim, generalizada no mundo todo, né? Então, ou as pessoas têm, na realidade, tem três comportamentos comuns nisso. Ou as pessoas fogem, né? Ou as pessoas agridem, ou as pessoas ficam paralisadas, normalmente, né? Quando a gente percebe, digamos assim, que eu estou me tornando raivoso, eu estou magoado, ou estou triste, ou alguma coisa não está bem, a primeira coisa é eu perceber o que está acontecendo comigo, né? Eu não vou conseguir, digamos assim, ter um autocontrole. Normalmente as pessoas não têm isso, né? Elas simplesmente reagem às situações. A maior parte da humanidade simplesmente reativa. Ela não para se dar conta do que está acontecendo com ela, né? E o que está fazendo com que ela esteja, digamos assim, nesse contexto emocional, né? Então, a grande coisa por trás, ou o grande vilão, se a gente pode dizer assim, por trás do estresse, da ansiedade, do descontrole geral que a gente vê em tantos níveis, tem a ver com o medo, né? Nós estamos com medo de sermos abandonados, medo de não conseguirmos corresponder àquilo que a gente vinha fazendo durante a vida, de manter, como você bem disse, as coisas que nós conquistamos, né? O medo é generalizado porque a insegurança, ela não é apenas local, a gente está vendo, é uma insegurança mundial, né? Em todos os sentidos, né? Em termos de saúde, em termos de economia, em termos de moradia, em termos de família, né? Então, esse medo, digamos assim, na medida em que ele aumenta, ele vai levando você à ansiedade, ele vai levando você à fadiga ou ao estresse, ao descontrole. Então, um certo nível de estresse, a gente até compreende, né, que as pessoas tenham, porque elas perceberam que alguma coisa, como um lapso, né, e ela se descontrolou, né? Mas quando ela começa a perceber que ela está se descontrolando com frequência, né, é bom ela dar uma parada, né, e ela olhar para si, né, para que isso não acabe sendo, digamos, um caminho, como aquele brincadeira de dominó que você empurra um e todo o resto cai, né, a mesma coisa, você já sabe onde é que vai cair, né? Ou seja, você vai ter um descontrole maior e vai acabar ofendendo, ferindo pessoas que você gosta e até mesmo causando mal a você mesmo, né? Esse seria, digamos assim, as coisas mais básicas relacionadas ao estresse, né? E que estariam relacionadas, digamos assim, a essa... por que alguém pensa em suicídio, né? Porque às vezes é mais fácil. Eu vou pedir a você um minuto, só preciso fazer um break comercial, Leonardo. Já voltamos já. Este é o Olho no Olho pela Pocket TV. Estamos falando hoje sobre depressão, suicídio e toda essa sistemática que tem levado o ser humano a uma carga de estresse inacreditavelmente alta, né, com o mundo capitalista e toda coisa que tem acontecido. Estou conversando com o psicólogo Leonardo Romão Júnior. Você está na Pocket TV. Volto já, não saia daí.